E aí, meu povo brasileiro, como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui no canal para entregar nas mãos de vocês o dossiê. Na verdade, serão 3 dossiês, né? Do nosso ex-presidiário Lula, do Ciro e do Bolsonaro. Só que hoje eu trouxe o primeiro, né? Que é o dossiê do nosso Lula, né? Candidato a presidência da República, né? Mas a vida dele não é só de glórias, né? Tem muita coisa aqui, como lembrar aqui do assassinato do prefeito de Santo André, né? Celso Daniel. E vamos ver se o PT e o Lula estão com envolvimento com o PCC ou não. Vamos tirar nossas conclusões, né? Inclusive, eu tenho matérias aqui de jornal no meu dossiê que vão deixar vocês de cabelo em pé com a pulga atrás da orelha. Então fiquem aí que a gente vai começar a mostrar os casos. E vamos começar com a pergunta que não quer calar. Quem mandou matar Celso Daniel? Mas como assim, justiceiro? Quem mandou matar? Calma que eu vou explicar para vocês tudo nos mínimos detalhes, certo? Vamos começar. Celso Daniel ele foi um dos políticos muito cotados para grandes cargos políticos no PT, né? Partido dos Trabalhadores. Celso foi um dos fundadores do PT, membro de guerrilhas comunistas, estava cotado para ser ministro da Fazenda e coordenador do plano de governo de Lula, né? Mas em seu segundo cargo como prefeito, né, aconteceu o que ninguém queria que acontecesse. Mas justiceiro, como foi que aconteceu isso? Calma, calma, que eu vou chegar lá. Tenha calma. Na noite de 18 de janeiro de 2002, Celso Augusto Daniel, como era chamado, né? Aliás, como era o nome dele, né? Ele era chamado só de Celso Daniel. Ele estava jantando no restaurante Rubaiate, localizado nos Jardins, né? Bairro Nobre de São Paulo. E estava na companhia de um grande amigo seu, né? Sérgio Gomes da Silva, que para os íntimos era conhecido como Sombra. Depois de 2 horas, os dois conversando, né? Pediram a conta e resolveram sair do restaurante, né? Lembrando que eles saíram no carro do Sombra, né? Que por acaso era uma Mitsubishi Pajero, né? E outra fortemente blindada. Mas saíram em direção a Santo André. Testemunhas disseram que viram o carro de Sombra passar em alta velocidade, né? No que foi seguido por 3 veículos, né? Acaba meteu o pé e os cabas meteram o pé atrás, né? Eu sei que os cabas perseguiram o carro do Sombra por uns 3 quilômetros, até que fecharam o Sombra, né? Na rua Antônio Bezerra, na zona sul de São Paulo, né? E quando fecharam, saiu 6 homens armados, né? Desceram lá do carro e meteram bala no carro do Sombra. Atingiram o para-brisa e o lado do passageiro, né? Meteram bala. Porém, o carro era fortemente blindado, né? Não atingiu ninguém. Mas, misteriosamente, os criminosos conseguiram abrir a porta. Mas, justiceiro, o carro blindado, eles conseguiram abrir a porta? Pois é. Agora como, né? Ninguém sabe, porque o carro era fortemente blindado, né? Como é que os cabas iam conseguir abrir as portas do lado de fora ainda mais, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Eles abriram as portas e levaram o Celso Daniel, né? Deixaram o Sombra lá, tipo assim, não, fica aí, você viu a gente, mas não tem problema não. Pode ficar aí tranquilo, viu? Sabemos que o corpo de Celso Daniel foi encontrado, né, por moradores da região, no meio de uma estrada de terra localizada no município de Juquitibá. E outra coisa, foi torturado demais, demais mesmo. E aí 2 meses depois o inquérito é concluído, né? Traduzindo, a polícia diz que
os integrantes da quadrilha da favela Pantanal, né, na zona sul de São Paulo, e que sequestraram o Celso Daniel por acaso, né? Porque foram frustrados e perderam de vista o seu alvo original, que era outro empresário paulista. Mas aí, beleza, o inquérito foi concluído que eles sequestraram porque perderam o alvo deles e resolveram sequestrar o Celso Daniel. Mas tem uma questão, né? O bicho pega agora. Mas como assim, justiceiro? Vou falar agora para vocês. Aconteceu uma série de mortes que davam indício de que não foi só apenas um sequestrozinho não, né? Que foi 7 pessoas que morreram em circunstâncias suspeitas, né? Nos anos que seguiram o assalto do prefeito. Que foram essas? O primeiro que morreu foi o Dionísio Aquino Severo, né? Dionísio Aquino Severo foi o cara que sequestrou o Celso Daniel, né? Foi apontado como líder da quadrilha. E o incrível, sabe o que é? É que 2 dias antes do sequestro de Celso Daniel, o Aquino Severo foi resgatado do presídio, né? E foi resgatado mais ou menos assim, vejam só. Bandidos sequestraram um helicóptero e obrigaram um piloto a seguir para um presídio. Pois é, parecia cena de filme, né? Roubaram o helicóptero, mandaram lá pro presídio e levaram o cara embora e pronto, né? Já era. Só que 2 meses depois do sequestro do Celso Daniel, né? O Dionísio foi preso lá no Alagoas, né, assaltando uma agência bancária. E foi indiciado pelo assassinato de Celso Daniel, né? O criminoso foi preso, né? E prometeu, lá dentro da cadeia, prometeu aos investigadores que ia contar tudo. Ele disse que ia contar tudo o que aconteceu, né? O assassinato de Celso Daniel. Mas, infelizmente, a vida é uma caixinha de surpresa, né? E o Dionísio conversava com sua advogada no parlatório do presídio quando foi atacado e morto com 60 facadas. Um grupo de presos voou em cima dele e furou o cara 60 vezes. Será que os caras não queriam esconder alguma coisa? Será que os caras não queriam ter certeza? 60 facadas. Eu digo, o cara para sobreviver de 60 facadas. Diga aí. Foi só um milagre mesmo. O cara sobreviver a 60 facadas. Vou dizer que 60 facadas é 60 facadas. Depois disso, foi pedido quebra de sigilo do telefone que ele usava no presídio e descobriram que ele tinha troca de ligações com um policial da delegacia de narcóticos, né? E o policial se chamava Otávio Messier. Mas justiceiro, ele estava conversando com um policial e ninguém sabia? Pois é. Estava conversando com o tal desse Otávio Messier. E agora tem a segunda morte do caso, né? Que é o Otávio Messier, né? Mas como assim? Foi 7. Tem calma. Porque depois que descobriram, né, que Dionísio conversava com ele, né? Ele foi investigado e ouvido pela corregedoria. Mas falou que não sabia nada do caso. Olha só o que os cabas queriam. Ele falou que não sabia de nada, agora que você não vai saber mesmo. O policial foi morto dentro de casa, na bala. Passaram fogo no cara dentro de casa. E tem a terceira morte, né, que é o tal do Sérgio Orelha. Quem não sabe, o Sérgio Orelha foi o cara que deu abrigo a Dionísio quando ele fugiu do presídio, né? Resgataram o cara, tinha que botar ele em algum canto, porque ele só ia sequestrar 2 dias depois. Aí o Sérgio Orelha disse: eu tenho um canto para você ficar. Deu guarita ao cara. Ora, foi encontrado morto carbonizado dentro do porta-malas de um carro. Os cabas passaram fogo nele.
E fogo literalmente, né? Meteram gasolina, meteram fogo, deixaram o cara queimando, trancado dentro do porta-malas. E teve a quarta morte, né? Irã Moraes Rédua, né? Que foi o primeiro agente funerário que chegou lá. Meninos, acabam não perdoaram nem o agente funerário. Passaram fogo. Tocou no corpo, eles estão matando, né? O cara foi morto com 2 tiros quando colocava compras no porta-malas do seu carro. Diga aí. O cara fez compra, foi guardar para levar para casa, os caras passaram fogo no cara. É de lascar um negócio desse. E a quinta morte, né? Que é o tal do Antônio Palácio de Oliveira, que era o garçom que servia Celso Daniel e o Sombra, né? No restaurante, que eles eram acostumados a ir direto. Sentava sempre na mesma mesa, toda noite que eles iam, sentavam lá na mesma mesa e era servido pelo mesmo garçom, incrível. Antônio de Oliveira, ele tinha documentos falsos, né? E tinha recebido na sua conta bancária um depósito de 60 mil reais. Agora, de onde? Esses 60 mil? Ninguém sabe. A gente só sabe que na noite que ele morreu, ele foi perseguido por 2 homens que estavam dirigindo sua moto. Né? Os caras meteram o pé na moto dele, ele perdeu o controle e bateu num poste na altura do número 2000, na Avenida Águia de Aia, né? Zona Leste de São Paulo. Grave bem esse endereço. Né? Embora não levaram nada dele, né? A polícia registrou como roubo seguido de morte. E aí? Os caras não levaram nada e a polícia ainda registrou o caso como latrocínio. É de lascar um negócio desse. Mas eu mandei gravar o endereço, lógico, porque a única testemunha que declarou à polícia que presenciou a morte do garçom foi o amigo dele, que era garçom também, Paulo Henrique Brito. Né? Só que os caras não perdoaram. Ele deu testemunho lá, os cabas disseram, peraí, passaram fogo no cara no mesmo local que mataram o amigo dele, né? 20 dias depois que ele foi lá na delegacia e deu testemunho, os caras meteram o pé nele lá, meteram um tiro nas costas dele e foram-se embora. Morreu também poucos anos depois o médico legista, né? Carlos Del Monte Printes, que segundo a polícia a morte dele foi por asfixia, né, provocado pela ingestão de medicamentos. Menino, estão dizendo que o cara se matou, o legista. Rapaz, depois dessa arruma de morte aí, eu não acredito muito que ele se matou não. Mas Carlos Del Monte Printes, ele tinha feito o laudo que constatou que Celso Daniel foi brutalmente torturado. Foi ele que constatou. Que antes de matar o cara, os caras torturaram ele mesmo. E ele afirma que a morte do ex-prefeito ocorreu entre as 22 horas de sábado e as 2 horas da manhã do domingo. É isso aí. Ele deu uma entrevista no programa de Jô Soares também, né? Confirmou que Celso Daniel foi brutalmente torturado e que foi proibido de falar do caso publicamente. Os caras disseram, meu amigo, não vá falar no jornal não, na televisão não do caso. Entendeu? Porque vai ficar difícil proteger você desse jeito, os caras vão vir atrás de você. Ora, o legista morreu uma semana depois de ir pro Jô. Depois de ir pro Jô da entrevista, mataram o cara. Na época ele dirigia o setor de tanatologia do Instituto Médico Legal de São Paulo, né? Depois de defender a tese de tortura, né, ele foi rebaixado do cargo, né, passou a cuidar da oficina de tafonomia, que é uma oficina que estuda os corpos em estado de putrefação. Eu sei que o legista na entrevista disse assim, isso é o legista, né? Disse assim, é excepcional a ocorrência de mortes em caso de sequestro relâmpago, com relação ao sequestro convencional. Nunca examinei um caso em que houvesse um ritual de tortura, com a crueldade e a desproporcionalidade que verifiquei no corpo de Celso Daniel. Né?
os irmãos de Celso Daniel foram em rede nacional expor que foi o PT que mandou matar seu irmão, né? Engraçado que o cara viu que ele foi torturado mesmo, os caras mandaram matar. Os irmãos de Celso Daniel viram, né? E foram lá e meteram pressão lá na justiça, dizendo que, meu amigo, o cara foi torturado e foi o PT que fez. E aí pressionaram que em 2005 a justiça pediu para reabrir o caso, né? Vamos analisar direitinho aí. E encarregaram do caso a delegada Elizabeth Sato. Gravem esse nome, que a gente vai ouvir falar dele já já. A delegada, né, encerrou o caso muito pouco tempo depois, né? Fez um relatório de apenas 5 páginas, não fez nem diligência básica, né? Com a quebra de sigilo telefônico dos assassinos, ela também nem ligou. E manteve a conclusão da investigação anterior, um sequestro comum, sem nenhum planejamento prévio, né? Mesmo sem nenhum pedido de resgate ter sido feito, né? Quer dizer, o caba foi sequestrado normalmente, um sequestro comum. Eles queriam sequestrar para quê? Dinheiro? Não pediram resgate. Muito engraçado isso aí. Não pediram resgate, um sequestro comum sem pedido de resgate. Eles queriam o quê? Queriam levar o cara para morar com eles, né? Só se fosse. E o mais engraçado de tudo isso, sabe o que é? É que a tal da Elizabeth Sato, né, a delegada que foi escalada para investigar o assassinato de Celso Daniel, é nada mais, nada menos do que tia de Marcelo Sato. Para quem não sabe quem é Marcelo Sato, é o marido de Lurian, a filha de Lula. Diga aí, escalaram a delegada que é tia do marido da filha de Lula pro caso. Meu amigo, olha, eu vou dizer um negócio. Só a mutretagem a gente vê daí. Como é que como é que a justiça escala uma mulher, entendeu, que é tia do marido da parte interessada? Não tem como. Ela não era para ter sido escalada. Não era. Sim, aí vamos lá, né? Depois dessa ligeira conclusão do caso, né, que a delegada Elizabeth Sato fez, né? A família de Celso Daniel não gostou muito não, porque foi muito rápido, muito cheio de falha na investigação, né? Aí meteram pressão lá nas autoridades, né? Pedindo que o caso fosse reaberto. O Ministério Público, beleza, foi lá e reabriu o inquérito mais uma vez, né? Só que agora foi com suspeita de que o sequestro de Celso Daniel foi encomendado, né? E que a morte do prefeito foi queima de arquivo, né? E chamaram o Sombra, né, para dar um depoimento. É engraçado. Durante o depoimento, prestem bem atenção. Durante o depoimento, né, o Sombra, que era o amigo de Celso Daniel que estava no carro, ele falou que durante o sequestro ele foi obrigado a parar o veículo porque um dos pneus tinha sido furado, né? Quer dizer, um tiro que atingiu o pneu e furou o pneu do carro, e que em seguida o carro teve uma pane elétrica e desligou. Quer dizer, na hora da perseguição, né, que os caras trancaram, desceram do carro e meteram bala, estouraram o pneu e o carro teve uma pane elétrica. Vamos lá. Só que a perícia constatou que o pneu foi furado quando o carro já estava parado, né? Traduzindo, ele não foi obrigado a parar porque o pneu furou, né? O pneu ele foi furado, o carro já estava parado. Então aí já é a primeira contradição do que ele está falando, né? E que apesar dos tiros, né, ele funcionava normalmente, né? Porque então as portas estavam destravadas. Não tem como. Ele falou que o carro tinha sofrido uma pane elétrica, mas com a fuselagem blindada, né, muito bem blindada, não tinha como ele dar esse tipo de problema, né? Só que aí
Só que aí o Sombra, né, mudou sua versão algumas vezes, né? Sim, vamos continuar aqui sobre a morte do Celso Daniel, né? Na missa de 7º dia do assassinato, né, do Celso Daniel, Gilberto Carvalho contou para os irmãos de Celso Daniel que tinha um esquema de arrecadação de recursos para financiamento de campanhas, né? E que ele mesmo entregava José Disseu, né? Que na época era presidente do PT. E vamos lá, foi mais ou menos assim. Quando Lula lançou sua candidatura em 2002, ele já tinha disputado 3 eleições, né, para presidente e tinha perdido. Então, para Lula ganhar, eles precisavam de uma nova estratégia, né? Aí o que foi que aconteceu? José Disseu, né, que era presidente nacional do PT naquela época, organizou 3 frentes. Como assim 3 frentes? Ele contratou Duda Mendonça, né, para pilotar a campanha de Lula e colocou José de Alencar para ser vice. Um empresário no cargo daria mais segurança ao meio empresarial, né? Disse José Disseu. A 3ª frente foi feita pelo próprio José Disseu, que correu o país procurando fundos para a campanha, né? Utilizando até mesmo de prefeituras cujos prefeitos eram petistas, né? Como querendo desviar recursos, né? E uma dessas prefeituras que eles estavam tentando desviar recursos era justamente a prefeitura do Celso Daniel. Mas como assim, justiceiro? Vou explicar. Existem 2 teorias que pairam sobre a morte de Celso Daniel. A primeira teoria, que é a que os irmãos dele acreditam fielmente, é que diz assim, que apesar de que o irmão deles soubesse, né, da corrupção no PT, ele começou a não deixar mais que fosse desviado os recursos da prefeitura, né? Quando ele viu que os recursos não estavam mais indo para a campanha de Lula e estavam indo para enriquecer empresários e políticos, né, ali próximo, né, da prefeitura de Santo André. Um dos irmãos de Celso Daniel afirma que Celso ele possuía um dossiê com indícios de enriquecimento ilícito de Sombra, né? De Sombra, de Klinger e de Romão Maria Pinto, né? Que parte desse dossiê foi encontrada no apartamento de Celso Daniel por um de seus irmãos, né? Depois da sua morte. E a outra parte levaram, ninguém sabe. Só foi encontrado metade. Segundo o médico legista, né, Carlos Del Monte Printes, o método que torturaram Celso Daniel sugere que os criminosos queriam obter alguma informação. Então isso aí já dá mais força à tese dos irmãos de Celso Daniel, né? E seriam os indícios que os sequestradores queriam saber onde estava o dossiê. Por isso, não simplesmente o assassinaram. Justamente. Eles sequestraram Celso Daniel, torturaram porque sabiam que Celso Daniel tinha esse dossiê de enriquecimento ilícito, né? E ele podia lascar com todo mundo. Aí os caras sequestraram, torturaram ele para ver se ele entregava onde estava o dossiê. Ele não entregou, os caras foram e mataram ele, né? E isso aí é que dá mais força à teoria dos irmãos de que ele foi assassinado a mando do PT, né? E outra foi, a segunda tese, é que ele foi assassinado por empresários corruptos, né? Que foi uma teoria sustentada por Romeu Tuman Júnior, que diz que a intenção não era a morte de Celso Daniel, né? Por uma falha de comunicação entre a quadrilha do Pantanal e os mandantes do crime, Celso acabou assassinado. Com um extenso currículo, incluindo o cargo de secretário nacional de Justiça, né? Turma era o delegado titular de Taboão da Serra,
responsável pela região onde o corpo de Celso Daniel foi encontrado, né? E nessa tese de turma, a função de Sombra era armar o sequestro do prefeito, né, de Santo André, em razão do PT estar cobrando propina em excesso dos empresários da cidade. No caso aí, a segunda tese também envolve o PT, certo? Como eu disse a vocês, né? Quem mandou matar Celso Daniel? Ninguém sabe. O que a gente sabe é que mataram e algum motivo muito grave tinha porque torturaram ele. Eu acredito na primeira tese, né? Dos irmãos de Celso Daniel, que ele foi assassinado e torturado porque queriam o dossiê que ele fez. Mas, justiceiro, com base em que você acha que foi o PT que mandou matar Celso Daniel? Ora, é só ver isso aqui. Aqui, ó. Defesa diz que PCC matou o elo do caso Daniel. Entendeu? O que está acontecendo? Conversas gravadas pela Polícia Civil apontam que PCC matou Aquino Severo. É mais, tá aí, a matéria da Isto É. Preso grampeado dizia: PT tinha diálogo com nós cabuloso. Isso quem falou foi o preso grampeado. A matéria tá aí na tela para vocês verem. Tá aqui mais outra. Contador ligado a Lula é suspeito de lavar 16 milhões com loterias para o PCC. Tem outra aqui, ó. A matéria tá aí na tela, passando para vocês verem. Investigação liga vereador do PT ao PCC. E para encerrar com chave de ouro aqui, Marcos Valério decide não ir à Câmara para falar de suposto envolvimento de PT e PCC. Quer dizer, Marcos Valério, em delação premiada, citou o PT e o PCC com envolvimento na morte de Celso Daniel. Aí eu digo a vocês, quem foi que matou o Celso Daniel? PT ou PCC? Bem, eu acho que tem envolvimento dos dois, né? Então, vocês decidem aí. Querem botar um presidente no seu país que faz coloio com facção criminosa? Fiquem à vontade. Depois não reclamem. E a pergunta novamente. Quem mandou matar Celso Daniel? PT ou PCC? Na minha opinião, os dois têm os mesmos ideais, né? Aí eu pergunto agora a você, pessoal de bem, povo cristão, você acha que vale a pena botar na presidência da República um presidente que faz esse tipo de discurso? Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. E que tal esse discurso aqui do candidato que eles queriam enfiar goela abaixo do povo brasileiro? O que vocês acham desse discurso dele aqui, do candidato Fernando Haddad, né? Vamos ver aqui. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. Meu povo brasileiro, sabe o que é isso? É o PT defendendo a criminalidade, certo? Eles querem soltar o bandido e prender o cidadão de bem. É isso que o PT quer fazer. Agora, o que me deixa com mais nojo desse ex-presidiáriozinho é esse discurso que ele fez aqui. Se eu pudesse retratar uma imagem das sacadas que eu tomei, e eu pudesse ter a camisa, meu corpo estava mais estraçalhado do que o corpo de Jesus Cristo e por tanto estraçalhado de meu corpo. Meu corpo mais estraçalhado que o de Jesus Cristo. Ei, eu nunca vi uma pessoa abrir a boca e sair tanta merda quanto sai da boca dele, certo? Porque o cara abrir a boca num discurso para falar bosta, ô seu merda,
Você acha que seu corpo estaria mais estraçalhado que o de Jesus Cristo? Deixa eu explicar uma coisa a você. Não existe na terra castigo pior do que o que ele sofreu, certo? O seu cachaceiro de merda, seu imbecil. Segue imagens aí da crucificação de Jesus, né? Eu separei umas imagens aqui só para mostrar o quanto o presidentezinho de merda deve ter sofrido. Agora a pergunta que eu lhe faço, presidentezinho, será que você aguentaria 5 minutos disso aqui? Eu vou responder a você, claro que não, porque você é um pinguço de merda, certo? Você é um bosta, é um ladrão safado, é isso que você é, um ladrão safado. Bem, esse vídeo tá ficando longo demais, eu vou encerrar por aqui. Eu sou o Justiceiro e esse foi o dossiê número 1, certo? Ainda haverá o número 2 e o número 3, que são dos outros candidatos. Posteriormente, se tiver mais algum outro, eu farei também, terá continuidade do número 4, número 5 e por aí vai. Muito obrigado.